o apóstolo Paulo escreve quando ele estava ali em Coríntios, e ele dita e o seu amigo Tércio a escreve. Ele não escreveu essa carta do seu próprio punho. Algumas cartas foram escritas pelo próprio punho de Paulo, mas outras não. Outras, um amigo dele chamado Tércio, né, lá no capítulo 16, verso 22, um homem chamado Tércio, escriba, ele fala: eu, né, Tércio, escriba, escrevi essa carta do meu próprio punho, com as minhas próprias mãos. A gente sabe que antigamente, né, muitas pessoas, né, iam falando e outras pessoas iam escrevendo. Não que o apóstolo Paulo não sabia escrever, né, mas a gente sabe, cada um tem um momento, uma condição, né, a gente não sabe o que ele passava naquele momento ali em Corinto, mas quem escreve mesmo é um homem chamado Tércio. Então Paulo aqui, ele escreve essa carta aos romanos. Interessante que Paulo aqui, ele está escrevendo algo que aproximadamente uns 10, quase que 10 anos à frente, né, algo iria suceder com a sua própria vida. Aleluia. Porque Paulo, ele escreve essa carta aproximadamente aos 58 anos depois de Cristo. E aos 64 anos aproximadamente depois de Cristo, quando Paulo foi preso pela segunda vez e levado a Roma, Paulo me disse que ele está ali em um tribunal, e ele escrevendo a carta a Timóteo, ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Ninguém esteve comigo para me advogar. Ninguém esteve comigo para me defender diante daqueles que estão me acusando. Olha para mim, fazendo favor, em 2 Timóteo capítulo 4. Aí ele fala assim: mas Deus, aleluia, Deus esteve comigo, Deus me ajudou, Deus me livrou, não permitiu que eu fosse entregue à boca, à vontade do leão, para que a palavra de Deus fosse pregada. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 4, mais ali no verso de número 11 mais ou menos, põe lá para mim, por favor. Olha só, pode ir mais, vai um pouquinho, pode ir, vai, pode ir. Isso aí. Olha, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Porque ele está falando que ele foi diante de um tribunal. Ele estava diante de juízes. Ele estava diante do Império Romano, sobre acusações de que ele estava sendo alguém que estava proclamando uma doutrina no mundo e colocando alguém contra o Imperador César, né? De que Jesus seria o rei dos judeus, seria um outro rei. E para eles, naquela época, só existia o Imperador César como rei daqueles dias. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. E que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Paulo, então, em Romanos, ele escreve algumas coisas aqui nesse texto que nós lemos, sem saber que um dia ele estaria diante também de um tribunal.